Nós acabamos de fazer um mês de programação de televisão na quarta-feira passada. E eu decidi falar isso porque tem sido muito forte para mim. Nos próximos 2 anos, você vai ver Deus buscando entre o seu povo, política, financeira e espiritualmente. E ele vai buscar entre o seu povo. Os olhos do Senhor estão correndo para lá e para cá. E Deus disse que nós, nos próximos 2 anos, politicamente, espiritualmente, financeiramente, aqueles que estão fazendo o que é certo, aqueles que estão servindo a Deus, não porque é conveniente, mas que estão servindo a Deus com todo o seu coração. Ele vai levantar como a nata subindo para o topo. E depois de 2 anos, nós vamos ver uma grande mudança em nosso país. E aqueles de nós que estão fazendo o que é certo, que estão vivendo de acordo com o que Deus disse para fazer. Estes serão, então, os líderes políticos, espirituais e financeiros. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4, e eu quero ler algo que Deus colocou no meu coração. Sabe, quando eu fui salvo, eu me lembro de ouvir isso algumas vezes em sermões. E eu nem me lembro que país era, mas qualquer que fosse o país, era ilegal se reunir e fazer a igreja. E então as pessoas faziam igrejas subterrâneas. E elas se encontravam em um porão, e é uma história de um missionário. Eles estavam reunidos em um porão e, de repente, a porta do porão se abriu e havia cerca de 30 pessoas no porão. E eles estavam silenciosamente lendo a palavra de Deus e orando, e então a porta se abriu e havia um soldado, um oficial militar, parado lá com sua arma. E claro que isso poderia custar a vida deles. E então o soldado olhou para eles e disse: cada um de vocês que não são verdadeiros seguidores dos ensinamentos de Jesus podem sair. E então cerca de 3/4 das pessoas correram para fora, porque nós vamos para a prisão pelo menos, mas eles podem nos matar. Depois que eles foram embora, aqueles que ficaram, ele fechou a porta e ele disse: eu não posso arriscar ser visto com pessoas que não são cristãos de verdade. O que é um cristão? O que é um cristão? A Bíblia diz que há 2 traços principais que mostram quem são os cristãos, que mostram quem são os filhos de Deus. Um que Jesus disse é que nós amamos uns aos outros. Ele disse: eles lá fora vão saber que nós aqui dentro pertencemos a Ele e ao céu por uma coisa: nós amamos uns aos outros. Não importa se somos homem ou mulher, jovem ou velho, branco, preto, pardo, xadrez ou listrado, nós devemos amar uns aos outros. Amém? O segundo traço é o que nós vamos ler hoje, que é um traço que somos verdadeiramente discípulos do Senhor. É que nós temos ousadia. Leia comigo em Atos capítulo 4, versículo 1. Agora, quando eu falei com o povo, o sacerdote e o capitão do templo e os saduceus vieram sobre eles, e estando muito perturbados que eles ensinavam o povo e pregavam em nome de Jesus a ressurreição dos mortos, e colocavam as mãos sobre eles, os levaram sob custódia até que o dia seguinte, então fosse noite. No entanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens, que chegou a ser cerca de 5.000. E quando aconteceu, no dia seguinte, que os governantes, os anciãos e os escribas, bem como um sumo sacerdote, Ananás e Caifás, João e Alexandre e tantos quantos eram da família do sumo sacerdote, estavam reunidos em Jerusalém. E quando os colocaram no meio, perguntaram-lhes: por qual poder ou por qual nome fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: governantes do povo e anciãos de Israel,
Se hoje somos julgados por uma boa ação, uma mitzvah, feita a um homem indefeso, por quais meios o bem foi feito, que se saiba a todos vós e a todo o povo de Israel, que pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, por ele este homem está aqui diante de vós. E esta é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra angular principal. Não há salvação em nenhum outro, porque não há outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Agora, aqui está o versículo-chave para isso. Agora, quando eles viram a ousadia, repitam comigo, viram. Quando viram a ousadia de Pedro e João e perceberam que eles eram homens incultos e inexperientes, eles se maravilharam e perceberam que eles tinham estado com Jesus. Agora, o que prova ao mundo que nós somos seguidores do Senhor? O que prova ao mundo? Jesus disse, eles saberão que vocês são meus discípulos porque vocês amam uns aos outros. Mas quando há algum conforto, as pessoas estão vendo sua ousadia ao defender Jesus Cristo e permanecer na palavra de Deus? Sabe, na semana passada, quando o Will estava ensinando e ele trouxe o pote de oração que a sua família tinha quando eles eram escravos, eles eram proibidos por seus senhores de escravos de orar. Eles eram proibidos por aquelas pessoas incrivelmente cruéis de orar. Então, em vez de dizer, bem, sabe, se nós orarmos, nós seremos punidos, se nós orarmos, nós seremos espancados, se nós orarmos, isso vai acontecer, em vez de se curvar a isso, eles enfiavam a cabeça no pote e oravam de qualquer maneira. Porque eles foram ousados em nome de Jesus. Sabe, quando eu estava ouvindo o pastor Will ensinando isso, e então ele falou sobre a família dele que veio de escravos, e então ele conheceu o homem cuja família possuía os escravos, e então eles começaram a viajar juntos e a ensinar sobre a unidade e sobre avançar nas coisas de Deus. E eu estava assistindo aquilo e eu tinha a intenção de pregar esta semana, de voltar na série sobre o sangue de Jesus. E eu estava sentado lá e eu disse, o Senhor falou comigo, eu estava realmente tomando notas, e Deus disse, eu quero que você fale sobre ser ousado. Eu quero que você fale sobre ser ousado. Sabe, se eles fossem pegos orando, eles poderiam ser amarrados no tronco e açoitados. Quantos de nós entramos no refeitório, no trabalho e fazemos assim? Jesus abençoe. Porque nós temos vergonha ou medo de que alguém veja que nós somos cristãos. Sabe, é hora do cristianismo sair do armário. Quando eu estou voando em um avião, eu já disse isso antes, eu amo. Agora, quando eu estou voando, eu sempre tenho o Scott comigo, ou alguém comigo. Mas eu costumava voar sozinho e eu me assentava do lado de alguém e eu olhava para eles e, sabe, nós vamos ficar no avião por 2 horas, ou 14 horas, ou o que quer que seja. Eu olhava para eles e me apresentava, eu sou Larry, e eu perguntava a eles, o que você faz da vida? E eles diziam, bem, eu sou isso, sabe? E a próxima pergunta deles era qual? E eu falava para eles, por 2 horas, 14 horas ou 18 horas. Porque eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, este é o momento de celebrar o mês da história negra. E se reparou, eu não sou negro. Eu cresci na favela. Mas quando eu estava pensando sobre a ousadia que eu ouvi o Will falar sobre a família dele e no mês da história negra, eu tinha acabado de assistir pela 3ª vez, e claro que muitos de vocês já viram esse filme, mas é um filme incrível. Se você não assistiu, você precisa assisti-lo e assisti-lo com seus filhos. É chamado Harriet, sobre Harriet Tubman. E Harriet Tubman era uma escrava e eu acho que aos 21 ou 20 anos ou algo assim, ela escapou. E eu acho que ela andou uns 150 a 200 quilômetros sozinha para a liberdade.
Mas então Harriet Tubman, depois ela viu que, por sinal, havia um monte de pessoas brancas e negras trabalhando juntas no que era chamado de Estrada dos Excluídos. E eles estavam trabalhando juntos com o risco de suas próprias vidas. E ela estava lá, ela conseguiu, ela estava livre. E o que ela fez? O que ela fez foi, ela estava sozinha 15, 18, 19 vezes. E com o risco de sua própria vida. Ela queria resgatar os outros e libertá-los também. Sabe, quando eu estava assistindo aquele filme, você sabe quando nós estávamos em Miami, o pastor Scott e Lydia e Watterson, e provavelmente eu chamo de Papi, nós estávamos na praia observando o mar. E sabe o que eu vi repetidas vezes? Quero dizer, não uma vez, duas vezes, três vezes. Repetidamente jovens trazendo um tripé. E colocando e tirando, e eu quero dizer, um depois do outro, tirando selfies, posando e uma geração. Agora, pense sobre isso, uma geração egoísta e uma geração... Era uma geração de selfies, não era nada assim, vamos reunir o grupo, é só eu. E se Harriet Tubman tivesse dito, bem, eu já consegui, agora eu estou livre. Sabe, a coisa incrível sobre Harriet Tubman, se você já assistiu, não é apenas a ousadia dela, mas a fé dela. Ela ia para um lugar e eles começavam a persegui-la e eles a chamavam de Moisés, porque eles não sabiam quem estava voltando, libertando os cativos. E eles a chamaram de Moisés e eles queriam a morte dela, eles estavam planejando não só capturá-la, mas... cobri-la em óleo fervente e depois queimá-la viva. Isso era o que eles diziam. E ainda assim ela fez isso 16, 17, 18, 19 vezes. E então, finalmente, durante a Guerra Civil, ela liderou um batalhão de centenas de homens. A primeira mulher a liderar homens na batalha. Eu quero chegar no céu e falar, Harriet, nos conte suas histórias. Mas quando ela estava viajando, ela ouvia de Deus. Deus a guiava e ele dizia, não vá para a direita nem para a esquerda. Eles mostraram isso e eu pesquisei e é uma história verdadeira. Eles estavam atravessando o rio e as pessoas, os outros escravos que estavam com ela, e alguns deles eram membros da família dela, disseram, você vai se afogar. E Deus tinha falado com ela e ela seguiu e Deus mostrou a ela um banco de areia. E Deus fez o que quer que seja para ela chegar do outro lado. Por causa da ousadia de confiar a Deus. Ouça o que ela disse. E eu cito, eu sempre disse a ele, eu confio em você. Eu não sei para onde ir ou o que fazer. Mas eu espero que você me guie. E ele sempre guiou. Nós precisamos disso, precisamos ensinar esse tipo de história em nossas escolas. Precisamos ensinar esse tipo de cuidado com os outros, para os nossos filhos e para nossa família. E sabe, eu poderia continuar falando de vários líderes ousados, mas sabe, um dos meus favoritos é o Dr. Martin Luther King. E sabe, se você voltar na história da igreja, e eu estava pensando nisso quando você volta na história da igreja de Martinho Lutero, que disse para a igreja católica, espere, nós temos o direito de conhecer a Bíblia também. E eu aposto que naqueles dias ele achava que ia ser o mais famoso Martinho Lutero. Mas aí apareceu outro, chamado Dr. Martin Luther King. E, sabe, eu sempre admirei tremendamente este homem. Na verdade, meu primeiro livro, com permissão de amigos meus, eu intitulei de... é sobre quebrar maldições geracionais, e eu intitulei de Finalmente Livre, em homenagem ao Dr. King e sua ousadia. Mas o Dr. King estava perguntando em Memphis, no templo Mason, em 1968, um dia antes de ele ser assassinado. Um dia antes dele ser assassinado. Ouça o que ele disse. Ele disse, bem, eu não sei, este é o fim, este é o final do parágrafo em seu discurso. Ele disse, bem, eu não sei o que vai acontecer agora. Nós temos alguns dias difíceis pela frente. Mas, na verdade, não me importa agora, porque eu estive no topo da montanha. E eu não me importo. Como todo mundo, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem seu lugar.
Mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu apenas quero fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir a montanha. E eu olhei e vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá com você. Eu posso não chegar lá com você. Mas eu quero que você saiba esta noite que nós, como um povo, vamos chegar à terra prometida. E eu estou muito feliz esta noite. Eu não estou preocupado com nada. Eu não temo nenhum homem. Eu não vou temer homem algum. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Alguém tem que dar uma salva de palmas ao Senhor por isso. Agora, eu tenho que dizer, eu amo todos vocês, mas não sei se estou disposto a morrer por você. Mas ele estava. Ele sabia que aquelas pessoas iam matá-lo e ainda assim ele fez isso de qualquer maneira. Sem tirar selfies. Sem eu. Eu fui ao topo da montanha e eu vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá. E 2 dias depois ele foi morto e assassinado. Onde a história estaria sem pessoas de ousadia? Sabe, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu procurei no hebraico a palavra para ousadia. E é interessante porque a nossa Bíblia muda muito as coisas, mas é interessante que muitas vezes do hebraico para o português traduz para força. E eu pesquisei em muitas escrituras e eu não vou ter tempo para lê-las. Você pode ver em Êxodo 15:2 e ver em Isaías 12:2. Você pode verificar em várias outras escrituras. Mas quando nós traduzimos para o português, escreve-se a força do Senhor. Meus inimigos foram derrotados. Eu vi a minha salvação. Deus me deu força. E a palavra força aqui no hebraico original, na verdade, vem de 2 palavras. Agora, quantos querem ser fortes no Senhor? Não ser derrotado. E fala sobre o inimigo ser derrotado, sobre o inimigo ser expulso, sobre o inimigo ser jogado no mar. Bem, a palavra força aqui vem de 2 palavras hebraicas. E uma é ousadia santa. E a outra é ousadia segura. Ousadia santa. A nossa força vem de não ceder às pressões da sociedade ou pressão do mundo, mas nossa força vem da ousadia santa. Sabe, eu estava sentado lá e o Will estava contando a história sobre sua família orando dentro daquele pote. Não porque alguém iria rir deles, não porque alguém iria demiti-los, não porque alguém iria dizer algo ruim sobre eles nas redes sociais, mas eles poderiam perder suas vidas, eles seriam terrivelmente punidos por fazer isso, e ainda assim a ousadia de colocar a cabeça no pote e orar. E claro que você se lembra da história do Will e de que a esposa ou filha do mestre, eu não lembro bem, ela os pegou. E ela, ao invés de entregá-los, ela se abaixou e começou a orar com eles. E isto é o que a ousadia pode fazer. E eu comecei a pensar sobre isso e é realmente o que a palavra de Deus diz, que é a ousadia santa. Então eu estava anotando isso e eu disse, sabe, nós precisamos nesses dias e nesta época em que nós temos visto pastores comprometendo a palavra de Deus porque eles não podem perder pessoas ou porque eles não podem perder dinheiro. Nós precisamos ser ousados e dizer, eu não me importo, eu vou ficar firme na rocha e falar o que a palavra de Deus diz para falar. Certo? Amém? Então, nós fomos lá para trás e o pastor Troy estava aqui, e o pastor Troy é um irmão afro-americano que está debaixo deste ministério e ele está muito envolvido com a política e fala em vários lugares e ele é um dos grandes líderes políticos do nosso estado aqui e nós estávamos falando sobre isso e ele disse, sabe pastor, foi quando eu estava com você da última vez que você profetizou sobre mim e eu fui honesto, eu não me lembrava disso e ele disse, você profetizou que Deus me daria ousadia santa.
Então nós estávamos falando sobre isso, de pastores e líderes e cristãos, não cedendo às pressões da sociedade, mas permanecendo firmes na palavra de Deus, firmes na rocha, em amor, mas firmes sobre a palavra. E quando nós estávamos em Miami, nós falamos sobre o show que nós queremos fazer em outubro, sobre a unidade, e o pastor Watterson disse, bem, que tal chamar o pastor de tal igreja? E eu disse, sim, essa igreja é uma igreja ótima, que tem pessoas que se mantêm firmes na palavra de Deus. E o pastor Troy não sabia que nós falamos disso e ele disse, você não vai acreditar. Eu estava programado para ir na próxima semana e falar nessa igreja. É uma igreja muito grande, uma igreja muito grande. E ele disse, eu deveria ir lá para ensinar a igreja e seus líderes a como fazer as pessoas votarem moralmente. A votar moralmente. A votar pela Bíblia, a votar de acordo com a moral da palavra de Deus. E ele disse, nós estávamos sentados lá, e eu estava tomando notas sobre ousadia, e ele disse, eles simplesmente cancelaram. E eles disseram, nós decidimos não tentar influenciar a maneira como as pessoas votam. E é por isso que a Bíblia diz para não haver muitos líderes. Pois maior é a sua condenação, e se eu não ensinar a verdade, porque eu tenho medo de perder você ou perder o seu dinheiro, então eu sou um falso professor. É justo dizer isso? E nós temos que entender isso. Mas e você? E que tal você defender os princípios do reino de Deus na escola, no trabalho? E em sua família, em sua comunidade. Nós vamos ser como Harriet Tubman, seremos como Davi, que enfrentou o gigante, seremos como Pedro e aqueles que foram ameaçados. Agora, eles crucificaram terrivelmente Jesus. As mesmas pessoas que fizeram isso disseram, você precisa calar a boca. E Pedro disse, seja conhecido que Jesus, que por sinal vocês crucificaram, e por sinal eu li o final do livro e nós ganhamos, ressuscitou dos mortos. E no nome dele, nós vivemos em dias, em uma era em que nossa sociedade está colocando mais pressão sobre os valores da palavra de Deus do que nós já vimos em todo o tempo. E enquanto eu estava sentado na minha mesa, na sexta-feira, eu estava fazendo algumas anotações, eu estava apenas orando e anotando algumas coisas que Deus falou comigo, e eu recebi uma mensagem, eu não sei de quem foi a mensagem, mas ela dizia, se você for fiel no pouco, Deus te colocará para ser fiel sobre o muito. E eu pensei, sabe, eu vou compartilhar algo com vocês, eu acho que vocês conhecem essa história, mas eu vou compartilhar isso. Ouçam, nos próximos 2 anos, os olhos dele estão em todo lugar. E ele está procurando política, espiritual e financeiramente te elevar ao topo. Deus vai fazer coisas tremendas nos próximos 2 anos. A questão é, você e eu faremos parte disso? Sabe, no ano passado, a nação de Israel me nomeou o nosso ministério como o mais influente do mundo. Para os cristãos, por permanecer com Israel. No mundo, o mais influente. E eu estava lá sentado e pensando, e eu me pergunto quantos que fazem parte do nosso ministério aqui e ao redor do mundo conhecem toda a história. Você sabe, nós estávamos sentados lá depois de filmar para a TV outro dia, eu estava lá com o Bruno e o Watterson e várias outras pessoas, e eles disseram, pastor, nunca ouvimos essas coisas sobre você, nós não sabíamos dessas coisas sobre você. E então eu fico pensando em como nós chegamos ao ponto onde nós somos reconhecidos por Israel como os cristãos mais influentes do mundo. E Deus disse, se você é fiel no pouco, eu vou fazer com que você seja fiel no muito. E então eu comecei a pensar, sabe, voltando lá atrás, na primeira igreja onde Tiz e eu começamos, que é em Santa Fé, Novo México, e vocês conhecem as histórias de como nós começamos, onde as gangues ficavam, e nós começamos nossa primeira igreja, onde era uma loja de bebidas, que fechou e ficou fechada por 3 anos, porque eles haviam roubado lá e balearam e mataram jovens membros de gangues e coisas assim. E Tiz e eu começamos lá a nossa primeira igreja.
E com todos aqueles jovens que eram das gangues sendo salvos e, de repente, um dia nós havíamos saído para tomar um café e nós estávamos orando pelo nosso pedido e um casal branco veio até nós, um casal bem apessoado e bem bonitos, e eles disseram: nós vimos vocês orando, vocês são cristãos? E nós respondemos: sim, nós acabamos de abrir uma igreja. Eles perguntaram onde é e nós queremos ir. E eles foram lá e eles entraram e a nossa igreja não era toda branca. Quer dizer, não era só de mexicanos, eram uns 98% de mexicanos. Em Santa Fé, naqueles dias, não havia afro-americanos lá, e então nós tínhamos cerca de 98% de hispânicos. Havia provavelmente 3,5% de nativos americanos e a minha família. E essas pessoas entraram lá e eles olharam em volta e disseram: bem, sua igreja é toda mexicana. E eu disse: nem todo mundo. Tem a Tiz e o Luke, e sabe o que eles disseram para mim? Isso não vai funcionar aqui. E sabe, eu não era tão refinado na época quanto eu sou agora. Eu poderia ter sido mais gentil ao falar. E eu pensei: o que você quer dizer? Sabe, eu não pensei, eu disse: isso não vai funcionar aqui. Mexicanos e pessoas brancas não vão à igreja juntos. E eu pensei e disse a eles: bem, provavelmente foi por isso que Deus me enviou. E então nós sabíamos que seria um sacrifício econômico se nós abríssemos as portas para todo mundo. Porque as pessoas com dinheiro iam para uma outra igreja e eles simplesmente não iriam lá porque nós tínhamos mexicanos. Então nós tivemos que tomar uma decisão. Se as nossas contas seriam pagas ou se faríamos a vontade de Deus. Que decisão você tomaria? Então nós tomamos a decisão certa. E então um dia nós estávamos sentados e quero dizer, aquele prédio era uma antiga loja de bebidas acabada. Meu escritório era um cooler de cerveja. Sabe, aquelas grandes portas pesadas, havia cerca de 28 a 32 buracos nela. Só havia umas cadeiras de metal, era tudo feito de madeira e troncos no edifício, e um dia os jovens das gangues estavam sendo salvos, pessoas sentenciadas no tribunal iam para lá. Foram 6.000 adolescentes que entregaram suas vidas ao Senhor em 3 anos. 6.000. Nós levamos jovens sentenciados pelo tribunal para o nosso ministério, em vez de colocá-los no reformatório de menores. E então, sabe, a nossa oferta, as primeiras 6 pessoas a ir na nossa igreja eram viciados em drogas que viviam debaixo da ponte. Do outro lado da rua da igreja, eles eram drogados, eles eram mendigos de debaixo da ponte. Eles foram nossos primeiros diáconos. Nós perdemos algumas ofertas agora eu pensando nisso. Naquela época, as pessoas que eu estava empregando recebiam $115 por semana. Aquela igreja ainda me deve $898. Mas nós tivemos que tomar uma decisão. Se nós iríamos ser socialmente aceitáveis ou biblicamente aceitáveis. Então, nós apenas continuamos fazendo isso. E então, um dia, uma senhora entrou em nossa igreja, a porta se abriu e o motorista entrou. Agora, nós estávamos no meio da favela. E o chofer entrou e levou uma cadeira e uma senhorinha entrou logo atrás. E você tem que imaginar aqueles gangsters mexicanos todos lá, sabe? Você tem que visualizar o lugar. E essa senhora de cerca de 80 anos entrou e ela começou a ir na nossa igreja e nós descobrimos depois que ela era dona da cervejaria Miller. E ela tinha sido salva e tinha vendido tudo. E então ela passava o inverno em Scottsdale, Arizona, ou em algum lugar, e passava o verão na nossa igreja. E então, quando ela estava lá, as nossas ofertas pagavam as contas. Quando ela não estava, era de cerca de $45. Mas nós fizemos a escolha de fazer o que era biblicamente correto. E não de fazer o que era politicamente, socialmente ou economicamente correto. Me dê um amém. A pergunta é: o que você faria? Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube.
Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em LarryHuckBrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.